encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Avenida das flores e a ferida das dores. E só então, de sopetão, entre-me adentro no tempo e no vento, e abarco e embarco no barco de Ísis e Osíris. Sou como a flecha do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em 1000 fragmentos, que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas despedidas de quem sentiu todos os momentos. Vê se encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. Nesse caso, é um poema do Jorge Maltner. O Jorge Maltner me mandou através do Celso Sim, e era um poema que se caracteriza pelos versos longuíssimos, né? Versos que não dá nem para contar o número de sílabas e tal. Quando eu fiz a música, tem um elemento que serve para amarrar isso, porque a frase não tem amarração, ela vai... Aliás, o Luiz Tati, quando ele comenta a canção, ele usa a função do refrão numa poesia, numa canção. Refrão está ligado à palavra refrear. Então, o refrão está ali para segurar, é como se fosse uma amarra, se põe um poste, alguma coisa, uma cerca, entende? Que impede uma coisa de ir sempre se desdobrando sem parada, não é? Então, essa letra do Jorge Maltner, ela não tem parada. Nesse sentido, faltava algo para refrear isto, né? Aí, acabou acontecendo isto aqui. Que é como se fosse um coral, no sentido desse gênero musical, que é as vozes que estão cantando. E isso é que vai amarrando por baixo essas frases todas. Vê se encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. Aquele coral tá por baixo ali. E continua. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Isso é uma coisa... Tem um fio que vai e que une essas imagens. Exatamente. Todas. Esse fio não está sendo cantado, mas ele está ali por baixo e ele procura dar uma certa amarração para esses elementos não ficarem muito soltos, digamos assim. Mas isso não foi calculado, isso é mais ou menos natural no processo de compor, né? Quer dizer que quando você põe melodia num poema, por exemplo, o poema tem outras musicalidades tantas próprias, né? Quando você põe melodia, talvez seja impossível absorvê-las todas. Para onde você acha que vai essa melodia própria do poema quando outra melodia é posta nele? O poema tem... Quando eu só... Que é quase uma incorporação. Eu me lembro uma vez, uma anedotinha, que um amigo perguntava sempre para um espírita, falava, quando o espírito incorpora, para onde vai o seu próprio? É um pouco isso. Quando se faz música para um poema, é um pouco trazer uma das melodias possíveis que está latente naquele poema. Agora, quando você faz isto,
tem alguma coisa que você mata, um silêncio que você preencheu com sons, uma virtualidade que se atualizou. Mas isso é da arte e é da vida. É o perde-ganha. Todo processo criativo passa por um plano que é o real, o possível, o virtual e o atual. Então, o real é tudo que já está dado e já está feito, já está pronto, não tem criação propriamente. O possível é aquele horizonte de possibilidade de você fazer alguma coisa. Agora, quando você está em processo criativo, chega um ponto que é o virtual. O virtual quer dizer, é quando a canção já existe, embora não tenha sido acabada ainda, mas todas as possibilidades dela você já sente, já sabe que ela está ali na mão, ela já existe, embora ainda não tenha acontecido completamente. Quando você termina, aí ela se atualiza, ela entra no real, entendeu? Uhum. E transforma o real, porque o processo criativo é alguma coisa que aconteceu, o real não é mais o mesmo, né? Sempre essa passagem do atual, aliás, do virtual para o atual, é uma passagem que você perde. A tal perda que você está falando é esta, não é? Todas as virtualidades que estavam no poema foram reduzidas, porque ele ganhou uma forma. Só que essa forma guarda 1000 possibilidades, porque a canção continua podendo ser fruída de diferentes maneiras e tal. Então, eu não tenho essa angústia, eu não tenho esse problema, mas e aquilo que era, que poderia ser? Não me interessa. Está feito e agora passa a ser as virtualidades das escutas. Essas é que vão manter esse jogo, entendeu? Embora eu, vou te confessar, eu gosto muito de ficar com uma canção quase acabada e não acabar, para poder ficar nesse lugar virtual, entendeu? Que eu acho que é o que acontece quando se fala da famosa preguiça de Dorival Caymmi. Dorival Caymmi tem uma canção e às vezes ele falta ainda uma coisa, ele leva anos. E aí quando falta, sabe o quê? Uma palavra, 2, para acabar. Parece que o João Valentão, que ele ficou 12 anos para botar exatamente. A frase final. Depois ele põe a frase final e termina. O que ele não quer? É que o virtual vire atual, porque o virtual é tão gostoso, entendeu? Que é o local da composição. Você fica dentro da composição, você fica dentro do ato de compor. E assim o mundo seria maravilhoso se ele fosse puro ato de compor, a coisa se compondo, entendeu?